O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste início da Semana Nacional da Família, este segundo domingo do mês de agosto, no qual homenageamos a vida em família, e de modo especial parabenizamos todos os pais, queremos refletir sobre a ação de Deus nas nossas vidas, mas sobretudo também provocar cada coração de cada um de nós sobre como é a nossa atitude diante desse Deus que jamais nos abandona. O contexto da liturgia de hoje nos convida a isso, a percebermos que Deus nos traz paz, conforme o Salmo responsorial de hoje nos vem. É a paz que Ele vem nos trazer. Então, todos nós somos convidados a vivenciar isso que o Salmo diz. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, o versículo 9 desse Salmo 84.
é a paz que ele vai anunciar. E no versículo 3, o Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Então Deus nos chama a buscar nele essa paz. Isso que é bom, o salmista diz. Na primeira leitura nós ouvimos que o profeta Elias estava fugindo de quê? Passava por terríveis dificuldades, era perseguido pela rainha Jezabel, e agora Elias encontra-se na gruta e é chamado a buscar Deus, contemplar Deus. E aí vem uma lição para todos nós. Às vezes nós queremos encontrar Deus em coisas que nós inventamos, mas Deus se manifesta de uma forma que a gente nem imagina. A forma mais simples. Elias achava que Deus estava naquele vento impetuoso que destruía árvores, montanhas, etc. Não. Elias achava que ele estava no fogo devorador. Não. Eis que Deus se manifesta na brisa suave. Quantas vezes procuramos Deus da forma errada, nos lugares errados, do jeito que a gente bem entende. A gente quer seguir os próprios preceitos e os próprios passos. Então busquemos também na dificuldade, como Elias, buscar Deus na serenidade. Por exemplo, irmos à missa é justamente entrarmos nesse barco e encontrarmos no silêncio litúrgico, na celebração eucarística, na Eucaristia, essa beleza da manifestação de Deus. Os sacramentos que emanam da igreja, que vêm do coração de Jesus, nos são dados para termos essa experiência direta com Deus. E a Eucaristia se sobressai nessa beleza silenciosa. Quando a gente vai à igreja, vai procurar justamente essa paz que o salmista reza conosco hoje. É aqui um lugar tranquilo. Quantas pessoas estão atormentadas com dificuldades, entram na igreja para encontrar essa paz. E é lá no silêncio, quando escutamos talvez só os pássaros ou o barulho dos carros, mas lá dentro, escutamos Deus falar ao nosso coração. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam para suicidar-se e quando passava na frente da igreja entravam e lá encontravam a paz de Deus. Nada de tirar a vida. E o salmo de hoje, como ouvimos, nos convida a contemplar esse Deus que mostra a sua bondade, a sua paz e o seu amor, a justiça e a paz. A segunda leitura, Paulo faz uma espécie de protesto. Se a gente lê bem, e assim trazendo um pouco para a nossa realidade, Paulo diz assim: eu tenho vergonha daqueles que dizem que são cristãos, mas não se comportam como eles. Eu tenho vergonha. Eu quero ser aniquilado em Cristo por eles. Quem faz a experiência de Jesus é outra pessoa, nunca mais é a mesma pessoa. Mas Paulo contemplava uma comunidade que parece que não tinha feito a experiência de Deus. Se comportava como pessoas de qualquer modo, menos como cristãos. E aí ele faz hoje uma espécie de protesto. Não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo ser segregado por Cristo. Chamar a atenção para todos nós de comportar-nos como filhos e filhas de Deus. Buscarmos essa paz que vem do coração de Cristo. Que beleza. É Gilson, que maravilha. E o Evangelho de hoje nos traz também essa certeza de que quando temos uma fé forte, que não duvida, nós temos a paz, nós temos a tranquilidade, e não fora das tormentas do mar da vida. Nós ouvimos hoje no Evangelho que Jesus tinha terminado de alimentar a multidão.
Olha aí que beleza. Alimenta a multidão. Depois diz aos discípulos: tomem o barco e vão para o outro lado do mar. E o que ele foi fazer? Foi conversar com o povo, dispersar o povo, e depois foi ao encontro dos discípulos? Não. Depois de alimentar as multidões, Jesus se recolhe para também alimentar-se a si mesmo, com o alimento dos alimentos, a oração. Olha que interessante. Não é uma atitude alienada, mas uma atitude segura, que busca intimidade do Pai, segurança. Alimenta o povo com o pão da vida, do ponto de vista humano, e ele vai alimentar-se logo depois com o alimento dos alimentos, a oração. Isso também fez quando estava para ser entregue, suou sangue, orando ao Pai, rezando ao Pai. E depois vai pela madrugada ao encontro dos discípulos, como andando sobre as águas. Essa não é uma passagem evangélica simplesmente para dizer a grandiosidade de Jesus, o que ele é capaz de fazer, etc. Não, mas é para nos ensinar que na experiência da vida precisamos fitar os olhos em Cristo. Não ficar olhando para baixo, para as ondas que estão tentando nos derrubar, ou seja, as dificuldades da vida, as tentações, as falsidades, as mentiras, as traições. Não olharmos para os lados, porque a gente não vê para onde ir, nem em que nos segurar, mas olhar para Cristo, para frente. E aí, vocês percebam bem que Jesus entra no mar. E o mar estava calmo ou estava agitado? Diz a palavra que o mar estava agitado. E que os discípulos estavam apavorados. Imagine, Mário, os discípulos apavorados, eles eram pescadores. Com medo do mar, tinham um costume já de enfrentar aquilo, mas era diferente. Quando Mateus escreveu esse evangelho, Jesus já tinha morrido há alguns anos. E Mateus escreve esse evangelho num contexto no qual os cristãos começavam a sentir medo porque eram perseguidos. E tinham a tentação de abandonar a fé cristã. Porque enfrentavam dificuldades que, por eles mesmos, às vezes não achavam que iriam conseguir superar. E aí Mateus escreve justamente esta passagem tão bonita. Nós estamos na barca da igreja. Olha que lindo. Construída pelo próprio Jesus. E aqui nós precisamos nos ater a alguns detalhes. Para os antigos, o mar era um lugar de coisas muito ruins. Existia um monstro, e aí a literatura bíblica nos elucida isso. Existia um monstro no mar chamado Leviatã. Era o monstro da desordem. Um monstro que destruía as coisas, que tentava botar desordem nas coisas de Deus. E agora me vem a mente, nós podemos conferir lá na Bíblia, já no início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Pode ler lá, vocês vão ver o Leviatã. O Salmo 74, versículos 13 e 14. Isaías 27, 1. Nós vamos encontrar passagens que mostram que Deus é o vencedor, que Ele põe ordem, que Ele derruba, Ele controla o monstro que põe causa à vida, que faz o mar ficar bravio. Então, ao fazer a imagem de que Jesus está caminhando sobre o mar agitado e o acalma, é justamente aquilo que Mateus quer dizer. Nas dificuldades da vida, quando esse monstro tenta pôr desordem nas coisas, Deus controla. E a Bíblia toda nos mostra que Deus controla. Ele é o controlador desse monstro. Só para situar um pouco essa linguagem do mar que está revoltado. Pois bem, então Jesus vai até o barco, eles estão apavorados.
quando vê em Jesus, é um fantasma. Quantas vezes a gente vê fantasmas também na vida? Quantas vezes a gente está para desistir, sente dificuldades, está para perder a fé, desanima. E aí Jesus diz: sou eu, tenham coragem, sou eu. E aí eles reconhecem: é o Senhor, é o Senhor. Nunca esqueçamos desse tenham coragem. Nunca esqueçamos na vida. Nós estamos no barco da vida. E é justamente o que Mateus queria dizer para a sua comunidade, e hoje, mais de 20 séculos depois, continua a dizer para todos nós: coragem, sou eu. Eu venço essa desordem. E o mundo não está diferente daquele tempo. A igreja sofrendo com divisões, com conversas, com partidarismos e tantas outras coisas. E o Senhor nos chama a dizer: não tenham medo. Fitemos os olhos em Cristo, então. E aí Pedro olhando, Pedro sempre atirado, né? Era sempre o primeiro a tomar a iniciativa. Senhor, deixa que eu vá ao teu encontro, então, se é o Senhor mesmo. Vem. Esse chamado é para todos nós. Vem. Pedro vai, mas tira os olhos de Cristo. Olha para o lado, olha para baixo. Aquilo que eu disse. Nas dificuldades, olha sempre para Ele. Se a gente olha para elas, elas vencem. As ondas, quando Pedro olha para baixo, olha para os lados, perdeu Jesus como referência, cai. Não é a primeira vez que acontece isso com Pedro. Não é a primeira vez. Se a gente vai lá no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar que quando Jesus fala da sua partida tudo, aí Pedro diz: se todos te abandonarem, jamais eu te abandonarei. 14:29. Marcos 14:29. Se todos te abandonarem, jamais te abandonarei, Senhor. Daqui a pouco, nesse mesmo capítulo, no versículo 71, Pedro afunda. Eu não conheço esse aí, não. Estava lá naquele átrio, quando estavam chicoteando Jesus, e diz: é um dos deles. Ele diz: eu não conheço esse aí, não. Afunda. Mas Jesus é capaz de pegar na mão e levantar. Homem sem fé, por que duvidaste? Quantas vezes a gente duvida da ação de Jesus nas nossas vidas? Ele nos chama a viver dentro das dificuldades, nos chama a viver na unidade e no amor. Então, foi preciso fazer essa experiência bonita. Aquele Jesus sobe a barca e tudo se acalma. E aí vem a profissão de fé dos discípulos. A profissão de fé belíssima. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha a experiência de Cristo. Por quê? Porque ele venceu os mares. Porque ele venceu a desordem. Porque ele venceu o caos. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. É nele que devemos nos apegar. E não tenhamos vergonha de pedir a Jesus. Vejam, os discípulos tinham a tentação de, com suas próprias forças, controlar o barco. Eram pescadores, o dia já estava para amanhecer. A gente também pode ter a tentação de: não vou incomodar Deus com minhas dificuldades. Eu sei fazer. Não vamos ficar à mercê das nossas próprias convicções, mas tenhamos fé e não larguemos a Deus. Às vezes a gente diz: eu sei como fazer, e se perde. Os discípulos eram pescadores e estavam apavorados. Às vezes a gente também acha que enfrentando a vida sozinhos, porque sabe fazer, chega um momento em que a gente se apavora. E aí não tenhamos vergonha de indagar o próprio mestre. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando a barca também está para afundar,
o discípulo vai a Jesus e diz assim, capítulo 4, versículo 38, não te incomodas que a gente pereça? Ajuda a gente. Então que nós também façamos a nossa oração de fé, buscando em Cristo a força. Senhor, me chama também. Pega na minha mão e me tira de todas as coisas ruins da vida. Queremos nesse dia decidir, Senhor, que as famílias com as quais celebramos de forma mais intensa esses dias, a Semana Nacional da Família, com o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor, sejam um berço da paz, do amor, da tranquilidade e da concórdia. Que jamais vença, Senhor, a discórdia, as brigas, a falsidade e a mentira, mas nas famílias reinem o amor, a paz e a fraternidade. Rezamos, Senhor, pelos pais, que eles sejam cada vez mais exemplos, testemunhas, vivas para os seus filhos, os seus netos, bisnetos, que eles tenham paciência e discernimento desse grande presente que o Senhor deu para nós e continue sendo uma referência para todos nós, que sejam pais guias, à luz do Pai do céu, à luz do coração de Deus. Enfim, Senhor, rezamos hoje por Dom Pedro Casaldáliga, bispo que deu sua vida como missionário nestas terras brasileiras, um espanhol que buscou doar sua vida pelas causas indígenas, pelos quilombolas, pelos mais pobres. Viveu para que aqueles que o Senhor nos chama a olhar e a se compadecer, assim Dom Pedro entregou sua vida. E ontem partiu para a casa do Pai. Que o seu exemplo e o seu testemunho nos ensinem também a vivermos a nossa vida cristã para que não envergonhemos ninguém, como Paulo se envergonhou pelos cristãos que não foram verdadeiros cristãos. Fé, acreditemos. Vem, não tenham medo, eu estou aqui. Professemos a nossa fé.